Fala galera, tudo bem com vocês? Deixa eu te falar um negócio. Se você quer investir direitinho, investir bem, esquece esse negócio de ficar estudando mercado financeiro, aprender sobre como escolher uma boa ação, sobre renda fixa. Quer saber um jeito infalível? Não tem como você errar? Assista futebol americano. Sabia que o campeão do campeonato de futebol americano lá nos Estados Unidos, da NFL, se for de uma determinada conferência, ele faz a bolsa americana subir naquele ano, e se for da outra conferência ele faz cair? Então tudo que você precisa fazer é olhar que time que ganhou, e aí você sabe se você tem que investir ou ficar de fora do mercado naquele ano ali, né? Parece muito simples. Simples demais, né? Até porque não tem nada a ver o time que vai ganhar o campeonato com o que a bolsa vai fazer naquele ano, né? Com o desempenho da bolsa de valores, né? Isso aí é um clássico caso que a gente chama de correlação, tá? Porque durante vários anos ali, sempre que o campeão do Super Bowl era da Conferência Nacional, a bolsa subia. E quando era da Conferência Americana, a bolsa caía. Agora, se você pegasse e investisse usando esse racional, o que ia acontecer? Você ia acabar perdendo dinheiro, porque a tendência é de uma regressão à média, né? Por exemplo, se você olhar desde 2000, a chance de acerto desse indicador é de menos de 40% ali, mais ou menos 40%. Tá? Então, não é uma coisa sustentável. Por quê? Porque não tem causalidade. As coisas andavam juntas. Sempre que uma coisa acontecia, outra coisa acontecia. Um time perdia, a bolsa caía, entendeu? Então, por mais que eles andassem juntos, não tinha uma relação de causalidade, porque o esporte não tem esse poder de influenciar a bolsa de valores desse jeito, né? Então, explica melhor pra gente o que é esse tal de causalidade e correlação, Paulinão? O Carneiro acabou de falar que a probabilidade chegou perto de 40% de acertar com esse índice. Exato. Né? Nada mais está mostrando pra gente que de fato era uma baita coincidência, né? Porque se chega a 50%, nada mais é do que uma cara coroa, ou seja, uma coisa que a chance de 1 para 0, entendeu? Ou sim ou não. Então, isso prova que antigamente esse indicador era uma baita coincidência, né? E o que é a correlação e a causalidade que o Carneiro falou? Correlação é como as duas variáveis caminham. Se elas caminham do mesmo sentido, ou se caminham em sentidos opostos, ou se não caminham em sentido quando não tem relação nenhuma uma com a outra, né? Não tem semelhança, vamos dizer assim, do comportamento, como elas variam. E causalidade vem de causar efeito, né? Então, por exemplo, se apanhar, vai doer. O fato de você ter apanhado causou a dor, né? E por que isso é importante? Vamos trazer um pouquinho aqui para o mundo dos investimentos. Para a galera aí que gosta de cripto, já deve ter estudado que quando a cripto sobe, o ouro tende a acompanhar esse movimento de alta, tá? Isso é um belo exemplo de causalidade, de sem causalidade, perdão. Porque o movimento do ouro está fazendo a cripto subir? Não, os dois estão subindo juntos por um terceiro fator, né? Quando você pega esses tipos de investimento, como o ouro, que já tem anos de histórico, esses ativos eles costumam subir quando há um tipo de incerteza global, né? E o cenário hoje, eu acho que é total de incerteza, né? Eu falei eu acho porque eu não lembro um cenário, pelo menos eu não vivo, né? Eu não vivi um cenário tão incerto como o de hoje. A gente tem uma guerra acontecendo, a gente tem uma polarização do mundo, né? São várias guerras acontecendo ao mesmo tempo. Exato, e a cripto e o ouro são usados como hedge, né? Que é proteção ao risco, né? Exatamente. Então, assim, o que o Carneirão quis dizer aqui? Quando as pessoas não sabem o que vai acontecer no mundo, a tendência é você comprar ouro, por exemplo, porque o ouro sempre teve um valor, né? Então, você olha para o dólar, ai meu Deus, não sei se o dólar vai prestar. Você olha para, como que é a moeda chinesa mesmo? Você lembra o nome? Yuan. Você olha para o Yuan, você fala, não sei se a China vai dar certo. O que você faz? Você compra uma coisa que os dois gostam, que é o ouro. Tanto os Estados Unidos, tanto a China vai gostar e você vai se proteger. Por isso que é o hedge, é proteção ao risco. A cripto ela veio como essa função também, né? Uma função mais tecnológica, porque quem que emite a criptomoeda? A princípio não tem nenhum estado ou país que emite, né? Ela é emitida por todo mundo naquela tecnologia chamada de blockchain. E quem pode usar a criptomoeda? Todo mundo. Todo mundo. Então, veja bem, não tem por exemplo, um país que vai, se esse país der ruim nesse país, vai afetar diretamente a criptomoeda. Pode afetar, mas concorda que ela não tem dono, né? Então as pessoas compram esse tipo de efeito, esse tipo de ativo. Por que a gente está falando tudo isso, né? Será que
quando a cripto sobe, o ouro sobe, mas é porque a cripto subiu? Ou vice-versa? Não. A gente acabou de falar para vocês que é um fato externo a isso. E qual que é o problema disso? É quando as pessoas querem prever uma em função da outra. Né? A gente está acabando de falar para você que a cripto não causa o aumento do ouro, né? Então, se você querer prever o ouro com base na cripto, você pode cair num problema, como o indicador do Super Bowl. Imagina, ele acertou até um tempo, depois ele perdeu tudo. Se você estivesse prevendo com base nesse indicador, você provavelmente não, você teria se dado muito mal. Então, esse é o alerta. Exatamente. Você pode ver que aqui a gente trouxe duas situações, uma onde não tem nenhum tipo de causalidade, né, no indicador do Super Bowl, onde o campeonato de futebol americano não tem absolutamente nada a ver com o que acontece na bolsa de valores, mas tinha uma correlação, né, por um tempo ali essa correlação se manteve. A gente trouxe outro caso, onde existe um fator externo, um denominador comum, que influencia duas coisas, que aqui que a gente trouxe foi a cripto e o ouro, no caso o fator comum sendo a incerteza, né, que fazia os dois andarem juntos, ou seja, tinha também uma correlação e tinha uma causa em comum, mas a causa não era um com o outro, era uma causa externa. E existe um outro caso, que é quando as coisas têm uma relação de causalidade. Tá? Qual relação de causalidade é muito clara no mercado, aí para vocês pensarem? A questão do câmbio com o nível de preços. Tá? A gente já cansou de falar aqui em vários vídeos que quando o dólar aumenta, isso faz ter uma inflação aqui no Brasil, ou seja, o nível de preços vai aumentar. Por quê? Porque tudo aquilo que está sendo importado está ficando mais caro. Então o nível geral de preços, ou seja, a inflação, né, que é uma subida geral do nível de preços, ela acontece por conta de uma desvalorização do real frente ao dólar. Tá? Então aí existe uma causalidade. E por que a gente está falando isso tudo para vocês? Porque vocês precisam saber analisar as informações que chegam para vocês e ver se, isso aqui que estão me falando aconteceu por causa dessa outra questão, ou elas simplesmente estão andando juntas aqui, parece um papinho bonitinho, mas não tem nada a ver no final das contas. Aquelas metodologias infalíveis de coach, né? Primeiro que não existe nada infalível, né? Então você já começa a desconfiar assim, né? Essa é a ideia, eu acho. Exato. E tipo assim, infelizmente existem pessoas, profissionais, muitas vezes, que vão tentar te recomendar alguma coisa no mercado usando uma justificativa que não faz nenhum sentido, tá? Então você precisa conseguir avaliar essas informações que estão sendo passadas para você para saber se é só um caso de correlação sem causalidade ou se de fato eu estou tentando te vender ou te indicar alguma coisa porque tem uma razão por trás disso, porque essa razão indica que isso vai ser um bom investimento para você, entendeu? Exatamente. Eu gosto muito até de conversar isso com o Carneiro, que as pessoas às vezes tentam entender investimento da maneira mais complicada que tem. Mas se você não entender a metodologia, o simples primeiro, você não vai entender lá na frente, né? Então, quando você começa a entender principalmente a correlação com causalidade nos investimentos, né? Como que a inflação vai influenciar os juros, ou na verdade como os juros influenciam a inflação e como isso influencia o dólar, o câmbio, isso tudo tem uma causa e efeito. Quando você começa a entender essas correlações e como elas se relacionam entre si, você começa a acertar mais no investimento. Muitas vezes no investimento você não precisa fazer milagre, galera. É só você fazer o básico. Você não precisa ver o quanto que essa empresa tem de dívida líquida EBITDA, ou de quantos funcionários tem lá dentro. Se você conseguir entender a pequena relação dessas 3 variáveis que eu falei para você, 3, né? O básico dela, a correlação. Quando o juro sobe, o que vai acontecer com a inflação? Como que eu posso fazer dinheiro com isso? Vocês vão ser mais felizes no mundo do investimento, eu garanto para vocês. Isso porque nos investimentos, assim como em todo o resto da vida, eu gosto sempre de pensar naquela regra do 80-20. O que é 80-20? Para você conseguir 80% do resultado, você precisa de 20% do esforço, ou você precisa analisar 20% das variáveis, que é exatamente o que ele acabou de falar. Você olhando para câmbio, juros, inflação, você já vai ter um entendimento muito bom de economia e você vai conseguir alavancar os seus resultados aí em mais ou menos 80%, 70% que seja, mas você vai ter um resultado muito interessante, tá? Agora, se você quiser ter aqueles 20% finais ali do resultado, você vai precisar de 80% de esforço, que aí é o trabalho de, sinceramente, quem é especialista no assunto, tá? Mas, de novo, você não precisa ser expert, você não precisa fazer métodos milagrosos. Você sabendo bem o básico, você vai ter um resultado excepcional.
Por que a gente fala isso pra vocês? Porque a gente cometeu esse erro, galera, tá? A gente tenta passar pra vocês, o aprendizado que a gente teve errando. Eu mesmo fui começar a estudar ação, fui querendo análise gráfica, day trade. A entendeu? primeira coisa que eu fiz foi day trade. Eu perdi um dinheiro. Olha só. Por quê? Não quis entender o básico, tá? Eu até gosto de discutir muito com os amigos meus que querem aprender investimento. Se você, e a maioria até assusta um pouco, não entende o conceito de inflação e ganho real. Pessoal, se você não entendeu ainda a inflação e ganho real, você tem que entender primeiro isso. Você tem que entender urgente isso. Você não tem que estar vendo nada além de investimentos. Porque se você não entender o quanto você tem que ganhar acima da inflação e por que é isso importante, não faz sentido você estar vendo outras coisas. Isso é a base do investimento. É você não perder dinheiro. Quando você entender que ganhar dinheiro não necessariamente quer dizer que você ganhou realmente dinheiro, que é o ganho real, você pode começar a fazer os investimentos. Agora, sem entender a relação principalmente de câmbio, juros, inflação, já querendo fazer investimento milagroso, não vai dar certo não. E assim, a gente entende tanto esse tema da inflação que é tão sensível e as pessoas não sabem, que a gente vai fazer, já fez, né, spoiler, um vídeo sobre inflação e vai soltar para vocês depois aqui para deixar mais claro, tá? Então se você curtiu, deixa o like, indica aí pro seu amigo e tamo junto. E eu já vou aproveitar também, porque dentro daqueles 20% que você precisa entender nos investimentos, com certeza tá o pilar dos investimentos, que é diversificação. Diversificação. Então fica com um vídeo de diversificação aqui e a gente vai se ver muito em breve. Valeu, galera! Valeu!